Oi, povo, boa tarde. Aqui é a Fernanda, professora da História da Psicologia, e a gente vai estudar a aula 2.3, que trata da psicologia experimental e estruturalismo. Porque essa semana eu não vou poder dar aula para vocês, meu pai vai fazer uma cirurgia, vou ter que acompanhar ele. Então eu tô mandando a videoaula para vocês entenderem o conteúdo, né? Então, vamos lá. Então, nosso objetivo de estudo nessa aula é conhecer a psicologia experimental de Wundt e os conceitos dele, né, de experiência imediata, fusão, percepção e apercepção. E conhecer o estruturalismo de Titchener, diferenciando o erro de estímulo e a importância de produzir relatos imparciais, bem como a relação entre imagem, estados afetivos e sensação. Então, espero conseguir ajudar vocês a entender esses conceitos hoje. O caminho. Então, nós estamos vindo num caminho, né? Desde lá da filosofia antiga, e na última aula a gente viu Helmholtz e Fechner, que deram as bases para conhecer o campo de conhecimento em que nasce a psicologia, e que esse campo de conhecimento fica entre o biológico e o sujeito. A psicologia, então, a gente tem que ficar claro, né, para nós, que a psicologia não é o senso comum. O senso comum, o que eu acho, né? Então, como diferenciar a psicologia do senso comum? Como que a psicologia vai além do senso comum? Porque ela se pauta numa escuta terapêutica que depende de métodos específicos que buscam o que há de mais importante e o que tem de oculto em uma fala, né? Então, pra gente, interessa isso, o que há de mais importante e o que há de oculto na fala, quando a gente está ouvindo psicoterapeuticamente. Então, o psicólogo domina técnicas de como confeccionar relatórios e parecer técnico. Então, além da gente ter essa escuta treinada, baseada em métodos e tal, a gente ainda tem que ter essa capacidade de escrever sobre depois, né? E emitir pareceres técnicos pautados em todo um conjunto de normas e técnicas aí do que o Conselho Federal estabelece, tá? O que faz o psicólogo, então? Ao ouvir, o psicólogo busca... Então, ao ouvir o paciente, o psicólogo busca o objeto da psicologia. Então, não é uma escuta como as outras. A gente busca um objeto. Então, a gente formula um objeto que é importante para nós, né? Que é o objeto do nosso trabalho. Então, formula perguntas e respostas que auxiliam nesse processo terapêutico. Observa o fenômeno através do relato. Então, qual que é o objeto que a gente está buscando? O fenômeno, a vivência, o acontecimento, o sentimento. A gente vai ver. Então, o que a gente faz? A gente decodifica essa fala, né? Para conseguir entender. O que é o objeto do psicólogo? Para definir o objeto é necessário definir o que é de interesse da psicologia na fala do cliente. Ele vai falar um monte de coisa. A gente vai prestar atenção no que é importante para a psicologia, focar no que é importante para a psicologia. Delimitar quais pontos são importantes enquanto fenômeno psicológico e compreender o que se pode concluir sobre o que foi falado e ouvido, entendeu? Então a gente vai ouvir, decodificar, sintetizar e concluir sobre o que foi falado e ouvido. Entendeu? Bom. Então vamos conhecer agora o Wundt, né? Ele era um médico, Wilhelm Wundt, eu com alemão, né? Então, ele era um médico fisiologista, estudava física, química e matemática, né? Isso eu acho massa, né? Eu quero que vocês reparem nisso. Como é que hoje em dia as pessoas estão indo numa direção cada vez mais especialista, né? Buscando um conhecimento, um conjunto de conhecimento que leva cada vez mais para um ponto só, né? E antigamente não. A maioria dos gênios da humanidade, eles eram multidirecionais, né? Eles queriam saber tudo de tudo, né? Então isso eu acho massa. Igual o Wundt, né? Que era médico, fisiologista, mas estudava física, química e matemática para tirar suas conclusões da vida.
Considerado o fundador da psicologia experimental, fundou o laboratório de psicologia da Universidade de Leipzig, na Alemanha, que é considerado o primeiro centro de estudos de psicologia no mundo. Criou um compêndio de psicologia e um periódico de psicologia. Então ele criou uma enciclopédia de psicologia e uma revista de psicologia. Psicologia enquanto ciência, então para ele a psicologia era uma ciência empírica, baseada na experiência, experimentação. Seu objetivo era a experiência imediata, que mostra a subjetividade e não é sujeita a análise ou interpretação. Então interessava para ele a vivência daquele sujeito, e não o que falaram sobre ela, o que estudaram sobre ela, mas a vivência direta que aquele sujeito relatava a partir da experiência que ele fazia. Psicologia científica. Para Wundt, a psicologia não poderia ser ciência da alma, por não ser científica. Na ciência da alma seria metafísica e não científica. Ou seja, ser filosofia que estuda elementos, se fosse uma ciência da alma, para ele, ela estudaria elementos imateriais. Então, falar sobre alma abre a possibilidade de termos teológicos, abstrai demais para que se possa fazer ciência. Naquele período, a psicologia buscava se tornar ciência, então ele queria algo mais palpável, algo mais comprovável cientificamente. Também não poderia ser ciência da mente. A mente, como substância imaterial, não pode ser um objeto para se estudar, na cabeça dele. Isso mudou, né, gente? Mas na cabeça dele era assim. Psicologia experimental versus metafísica. Então, para Wundt, a psicologia está no encontro entre o físico e o sujeito. Por isso, não pode ser compreendida através de conceitos metafísicos, sem materialidade. Tá? Mesma coisa. Psicologia experimental. Psicologia experimental procura pelos fatos psíquicos que são produzidos pela mente humana. Psicologia empírica, da experiência imediata, que é vivida através da interpretação ou análise racional. Experiência que você vive e até consegue explicar. Então, é a experiência mais pessoal, a que mais contempla a subjetividade. Experiência imediata para a psicologia. Buscar as experiências imediatas nos relatos dos pacientes. Ver como o paciente reage dentro da situação ao revivê-la no relato. Quando o sujeito conta um fato, está relatando a sua experiência imediata, a sua vivência. Então, a psicologia experimental estudava em laboratório as respostas fisiológicas aos estímulos externos, busca os fatos psíquicos produzidos pela mente, pressupõe a influência da subjetividade, né, da sua forma específica de ver o troço, e vai sempre da simplicidade para a complexidade. Para Wundt é necessário entender sensações e sentimentos simples para a partir daí construir os complexos psíquicos. Daqui a pouco a gente vai entender o que é complexo psíquico, né? Tipo assim, para ele um complexo psíquico é uma união desses sentimentos para entender uma vivência, um padrão de comportamento. Fusão. Aí, ó, agora vou explicar. A vida psíquica complexa é composta por elementos psíquicos simples. Era preciso, então, buscar esses elementos. Os elementos psíquicos podem ser conhecidos através das sensações objetivas e os sentimentos simples que delas derivam, que são subjetivos. Então, a sensação é objetiva, é o que está acontecendo na hora. O sentimento é o que acontece dentro de você em relação àquilo que está acontecendo na hora. Beleza? As sensações captadas pelos órgãos dos sentidos geram sentimentos simples, como gostar ou não gostar de algo, por exemplo. Desses elementos psíquicos simples são construídos os complexos psíquicos, né? Os traumas, as vivências, os sofrimentos, entendeu? Tá? De coisinhas, né? De formas da gente olhar para o mundo. Né? Os complexos psíquicos podem ser as representações, os sentimentos compostos, os afetos e os processos volitivos, né? Os processos de vontade. Processo que transforma os elementos simples em complexos, ele chama de fusão. Então, esse processo de juntar esses elementos simples em um complexo, tornar isso um sentimento maior, né, ele dá o nome de fusão. Então, a consciência para Wundt. A relação
entre os sujeitos e os objetos do mundo externo geram sensações que suscitam sentimentos. Esses sentimentos unidos geram uma ideia original, uma forma de sentir. Essa ideia original para Wundt é o complexo psíquico, que tem caráter subjetivo, que cada um encara a vida de uma forma específica. A partir da sensação, a experiência imediata a partir da sensação, a experiência imediata produz elementos psíquicos simples. Os elementos simples formam complexos psíquicos que compõem a consciência, dependendo, né? Então, de pequenos sentimentos, a gente transforma isso em vivências, né? E essas vivências ficam na nossa consciência, tá? Então, daí que a gente vai criando, formando a nossa forma de olhar para a vida, de sentir a vida. A percepção, grudadinho, junto, né? A percepção. Processo pelo qual os conteúdos são trazidos à consciência. A atenção, que é o campo focal da consciência para Wundt, costuma auxiliar a apercepção. A apercepção acontece quando conteúdos vêm à consciência sem o auxílio da atenção, apenas através do campo visual. Então, a percepção é quando eu estou vivendo e as coisas estão acontecendo, mas eu não estou focada nelas. Causalidade psíquica. Há conteúdos que são conhecidos exclusivamente por um único ponto de vista, físico ou psicológico, considerado paralelismo psicofísico. Ele considera, no entanto, que o conhecimento psicológico tem maior autonomia por se tratar de um fenômeno da psicologia no campo da psicologia. Não, peraí, essa parte não ficou boa, não. Vou voltar. Causalidade. Então vamos agora falar da apercepção, que é um dos conceitos do Wundt. Ele chama de apercepção quando alguma coisa observada chega à consciência. Por quê? Ele fala que isso acontece quando essa coisa observada recebe o auxílio da atenção, né? Então, por que a gente presta atenção em algumas coisas e em outras não? Quando a gente presta atenção em alguma coisa, aquela coisa ali recebe a nossa apercepção, quer dizer, ela é gravada na nossa consciência, ela é importante para nós, né? Agora, a gente também percebe as outras coisas. Ele chama de percepção o que está no nosso campo visual, mas não fica registrado na nossa consciência. Beleza? Outro conceito é o de causalidade psíquica. Há conteúdos que são conhecidos exclusivamente por um único ponto de vista, físico ou psicológico, considerando esse paralelismo psicofísico. Tem coisa que a gente só sente no corpo e tem coisa que a gente só percebe na mente, né? Ele considera, no entanto, que o conhecimento psicológico tem maior autonomia por se tratar de um fenômeno da psicologia. Então, esse conhecimento psicológico, né, que junta os dois, que é importante tanto no corpo quanto na consciência, né, é superior porque fica guardado na nossa história. Tá? Wundt também tinha uma pretensão maior, assim, ele tem essa lógica de ir do mais simples para o mais complexo, e ele queria fazer isso também em relação à psicologia. Então ele também queria, né, compreender a psicologia individual, experimental, e através dela chegar no que ele chamou de psicologia dos povos, né, que era fazer uma espécie de análise antropológica da humanidade. Então ele propunha também essa psicologia dos povos como um estudo complementar ao estudo dele. Se assemelha à antropologia porque estuda a cultura da humanidade. Buscava construir então uma ciência completa para o estudo do ser humano, que fosse do físico ao psíquico, do psíquico ao cultural. Ele vislumbrou fazer isso. Só que ele não deu muito conta porque ele não conseguiu muito apoio para fazer esse troção aí, né? Então, a psicologia, ciência das formas
universais, estuda as formas universais, pretende decifrar como todas as pessoas percebem a realidade, dessa forma que ele chegaria na psicologia dos povos, né? Tentando entender como que as pessoas, em geral, percebem a realidade, como que elas pensam, como que elas se expressam. Todas as ciências teriam origem na psicologia, então, por essa lógica. Por quê? Como já mostrava a psicofísica, não há um isolamento entre o mundo interno e o mundo externo. Então, se é o homem que explica o mundo externo, então tudo passa pela psique, tudo passa pela percepção humana, pela mente humana, né? Todas as informações, todo o conhecimento sobre o mundo passa pela mente humana, entendeu? Então a gente tem que levá-lo em consideração. Então o conhecimento das ciências naturais nasce do pensamento humano, da razão humana. Isso quer dizer que alguém pensa, alguém raciocina. E esse alguém é estudado pela psicologia. Então a ciência principal, mais importante, a primeira de todas, deveria ser a psicologia. Entendendo a mente humana, a gente poderia entender como que o homem entende o mundo. Tá? Espero ter ficado claro essa parte do Wundt, porque agora nós vamos pro Titchener, né? Eduard Titchener. Ele era inglês, só que na Inglaterra ninguém estava preocupado com a psicologia, estava começando a ter gente preocupada com a psicologia na Alemanha, né? Então ele tentou iniciar alguns estudos na Inglaterra e não rolou, não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele foi para a Alemanha estudar com o Wundt, né? Então ele pegou bastante experiência lá e aí ele conseguiu botar em prática esses conhecimentos que ele adquiriu na Alemanha nos Estados Unidos. Então ele vai para os Estados Unidos criar a psicologia científica nos Estados Unidos. E ele vai chamar essa psicologia científica dele de estruturalismo. Tá? Então como é que ele fazia? Nós vamos entender direitinho isso. Ele treinava estudantes, né, estagiários, estudantes dele, a relatarem suas experiências imediatas em seus experimentos. Né? E ele primeiro falava para esses meninos, para esses estudantes dele, que a nossa mente é capaz de fazer, de criar erros de estímulo. Né? Então ele primeiro fazia eles perceberem isso para eles tentarem controlar um pouco esses erros. Né? Então, o que é erro de estímulo? Confusão entre processo mental e objeto de estudo. Tendemos a olhar para algo e já dizemos logo o conceito pronto, sem analisar os elementos do objeto de estudo. Então, é tipo assim, você olhar para uma maçã e falar, uma maçã. Né? Antes de pegar ela como se você nunca tivesse visto ela na vida, e observar que se a cavinha dela embaixo é maior, qual que é o tamanho do cabinho, qual que é a cor dela, se ela tem manchinha, se ela não tem manchinha. Então ele fala, para eu poder estudar uma coisa de verdade, né, é legal que ele já traz um monte de conceitos que depois vão ser revisitados pela psicologia. Né? Eu acho que essa coisa aí do erro de estímulo é bem parecido com a teoria do fechamento da Gestalt. Isso aí que ele fala também, de você olhar para a coisa detalhadamente, assim, é um conceito muito parecido com o da Hippocrate, lá da fenomenologia, que depois a psicologia revisita. Então, né, o cara é legal, o cara é um visionário, assim. Então ele fala isso, né, que a gente tem que analisar os elementos para poder nos remetermos ao objeto em experiência, não só o conceito final. Né? Não posso, isso é uma mulher. Né? Como que ela é mulher? Por que ela é mulher? O que faz dela ser mulher? Eu vou conhecer ela de verdade. Tá? Beleza? Então eu tenho que permitir esse contato novo, imediato, e relatar a minha impressão em relação a esse contato novo, imediato. Então o que ele vai falar? Para se ter acesso à experiência imediata, obviamente, existe a necessidade que haja pessoas vivendo essa experiência. É uma compreensão da subjetividade dos fatos objetivos. Então a gente tem que saber que ali tem gente, lembrar, considerar que ali tem um ser humano. E que se tem ser humano, tem subjetividade. Titchener alerta, porém, para a possibilidade de erro de estímulo, que é a confusão entre processo mental e objeto de estudo, isso que eu acabei de explicar.
Processo mental é um instrumento, uma interpretação que é uma experiência mediada para se chegar ao objeto de estudo, a experiência imediata. Então, esse processo mental, né, é você mediar, conduzir seu cérebro a compreender uma experiência. Para ele, a consciência é a soma das experiências do momento e a mente é a soma acumulada das experiências. Assim. Então ele não realizava apenas pessoalmente, então ele usava, como eu já falei, usava os estudantes, eles aprendiam então a relatar de forma objetiva e detalhada as suas próprias experiências imediatas. Esses experimentos eram às vezes bizarros, porque ele pedia para relatar como receber líquido quente ou gelado diretamente no estômago. Então, imagina que doideira. Relatar a experiência no uso do vaso sanitário ou até no ato sexual. Então o bicho era muito doido. O que ele pedia para o povo relatar? O sujeito devia aprender a ser imparciais nos relatos, evitando o erro de estímulo. Essa forma de descrição e relato foi bastante importante para o desenvolvimento das pesquisas futuras em psicologia. Né? Então buscar, como eu falei, quando você fica sabendo, né, que o existencialismo depois vai trazer para a psicologia como ferramenta. Se você souber que você é parcial, você consegue ser um pouco menos, né? Falei isso na aula passada. Então ele era um mecanicista. Em 1896 lança um livro no qual expõe uma lista dos elementos da consciência envolvidos no processo de sensação, compêndio do lá que eu falei. São 44.500 qualidades sensoriais individuais que podem se combinar. 11.600 são auditivas e 32.800 são visuais. Então a gente tem um monte de jeito de perceber, beleza? E ele classificou. Né? Categorias dos estudos mentais referentes à sensação e à imagem. Então ele também categorizou, né, os elementos mentais referentes à sensação e à imagem. E ele vai falar que nós temos 4 categorias. A nitidez, né, que é a clareza que se tem sobre o objeto, a duração, a percepção do tempo, a intensidade, né, a gente pode falar se aquilo foi intenso, foi forte, se foi fraco, e qualidade, né, o que distingue de outras sensações e imagens, né, se foi legal ou se não foi para você. O que mais? Deixa eu ver. Acabou. Tá? Essa aula é isso. Nós vimos, então, o Wundt e o Titchener, espero que vocês tenham entendido. Beleza?